Olá, amigos. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje nós vamos iniciar então o nosso trabalho da palestra de difusão doutrinária. Hoje com o nosso tema A Vivência Saudável. É um título de um capítulo do livro de Joana de Ângeles chamado Seja Feliz Hoje. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. Então, vou convidar todos para onde quer que estejamos, para fazermos uma prece, procurando fechar nossos olhos físicos, para que assim então abramos nossos olhos espirituais e elevemos nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai. Deus, que é um Pai de amor, de extrema bondade, de extrema justiça, de extremo amor, que nos proporciona a vida. Este que é sabedor de todas as nossas necessidades, este que é sabedor de todos os nossos desafios íntimos. Gostaríamos nessa prece também de pensar em Jesus, que é o nosso mestre, aquele mestre que veio e nos traz os ensinos da Boa Nova. Com humildade, nos traz o ensino da caridade, mostrando o caminho, porque este já trilhou, já teve experiências e nos mostra o trajeto da felicidade. Não podemos esquecer na nossa prece do nosso anjo da guarda, amigo, protetor, esse espírito amigo que nos acompanha nesse processo tão importante. Esse amigo que nos inspira, nos proporciona bons pensamentos, para que possamos sermos assertivos nas nossas escolhas. Agradecemos por todas as condições materiais e espirituais e pedimos, amigos, que nos envolva em muita luz e muita paz onde é que estejamos, para que nesses breves instantes que estaremos juntos, que possamos aproveitar de uma forma muito benéfica. Pedindo então licença para a equipe espiritual, iniciando o nosso trabalho de difusão doutrinária. Que assim seja. Nosso trabalho está sendo gravado aqui na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E ele vai ser, então, vinculado pela internet no mês de março de 2021. É um mês, é um período bastante desafiador para todos nós, no tocante de um desafio que transpassa, transcende muitas questões relacionadas ao que imaginávamos, da proporção que imaginávamos, que é esse período de pandemia. A pandemia que hoje faz parte, está fazendo parte das nossas vivências, é um grande desafio, um grande aprendizado coletivo. Diferentemente de desafios íntimos, individuais, este é um aprendizado que não escolhe a cor da pele, a condição socioeconômica, o sexo, a idade, a nacionalidade. Ele é um desafio que está sendo proposto a todas as nações e a toda a humanidade. É importante que nós vivenciamos esse momento como um aprendizado. Que possamos, nesses instantes ao qual estamos vivendo, extrairmos algo para tornarmos-nos seres, indivíduos melhores. O que será que Deus, na sua extrema justiça, na sua extrema bondade,
quer nos trazer com esse ensino? Nós vamos ver, então, nesse livro da Joana de Ângeles, chamado Seja Feliz Hoje, e no capítulo específico, A Vivência Saudável, a qual a Joana de Ângeles nos fala da importância, principalmente nesses momentos desafiadores, de buscarmos a recomposição harmônica dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa saúde física também, porém, fazendo uma conexão na raiz de tudo que nos envolve, que é o pensamento. Aquele dínamo contributivo para a saúde ou para a doença, psíquica, emocional ou física, e que todos nós estamos capazes de nos orientarmos e de educarmos, principalmente, essa que por muitas vezes torna-se uma energia co-criadora também. O que nós podemos fazer para tornarmos a nossa trajetória uma trajetória mais feliz? Porque, amigos, a felicidade, ela não é um ponto de chegada, e mais o nosso caminho de trajetória. Parece um clichê de palavras, mas é a pura verdade. O trajeto, a construção, as pedras, as flores do nosso caminho são elementos que nós observamos ou que nós desprezamos. Essa benfeitora amiga, esse espírito de luz, nos fala de classes de pensamento que corroboram, na verdade, com diversos tratados científicos, já desde os anos do século XVIII, XIX, que vem procurar traduzir um pouco sobre as questões psíquicas, em especial a forma que o pensamento é construído. E essa benfeitora amiga, então, fala para nós que os pensamentos eles podem ser classificados em 3 grandes áreas, de uma forma geral, de uma forma didática, em que a primeira classe dos pensamentos são aqueles pensamentos predominantes na população terrestre e também na população que habita o orbe desse planeta, dos desencarnados também, que são aqueles pensamentos intitulados ou chamados de pensamentos corriqueiros ou comuns, que são aqueles pensamentos que estão voltados para os aspectos da materialidade, da preocupação com os afazeres domésticos, com a preocupação dos afazeres labutares, com a preocupação da sobrevivência do próprio corpo físico, e daqueles que estão ainda vinculados a questões materiais, ao desencarnados também, nesse pensamento voltado para questões da materialidade e da matéria. De maneira alguma, essa classe de pensamento, ela é uma classe de pensamento que seja categorizada como um pensamento ou como pensamentos pejorativos. Não é esse o intuito, mas o intuito é de nós entendermos que predominantemente, diariamente, os nossos pensamentos, eles são voltados para essas questões. Inclusive, não há um consenso na comunidade científica, mas entende-se, de uma certa forma, em média, que nós, diariamente, entregamos
para o orbe terrestre, para toda a atmosfera e a atmosfera psíquica, em torno de 15 a 20 mil pensamentos. Desses pensamentos, então, a maioria estão voltados para essas questões corriqueiras. Porém, essa benfeitora amiga nos alerta da importância de nós, então, observarmos esses pensamentos e nós verificarmos que há, então, mais duas classes que são a de mais importante de nós nos atentarmos. A primeira delas, ou a segunda, já que falamos da questão da primeira em relação aos pensamentos corriqueiros, então, na sequência, são aqueles pensamentos voltados para as questões negativas, propriamente ditas. São aqueles pensamentos voltados para questões que geram relações perniciosas. Muitos desses pensamentos estão atrelados, novamente, para questões da materialidade ou materiais, que são pensamentos que já são constituídos, de uma certa forma, e até arraigados no nosso próprio DNA, na nossa própria questão íntima do nosso perispírito, que são aqueles pensamentos carregados de intenções egocêntricas, como os pensamentos voltados para os prazeres materiais e carnais, pensamentos voltados a questões da vaidade, do orgulho, de questões as quais geram, por vezes, diversas preocupações e desarmonias no nosso psique. E esses pensamentos são pensamentos que têm a sua reflexão ou seu reflexo também no próprio corpo físico, gerando desarmonia no nosso próprio corpo celular. Seja de uma forma a qual esse corpo celular organiza-se, ou melhor, desorganiza-se na sua produção, gerando então uma produção, rompimento de sua própria divisão celular de forma desarmônica, gerando, por vezes, então, uma multiplicação celular de forma totalmente fora de controle, então criando algumas doenças. Nós também observamos, nessa própria forma de pensamento, gerando a destruição dos corpos celulares, criando, então, uma desarmonia emocional, mas principalmente psíquica, gerando, então, doenças no âmbito mental. Isso Joana de Ângeles nos fala. E é interessante e muito importante nós pensarmos e observarmos que a ciência acadêmica, em especial a ciência médica no campo da psiquiatria, que ainda está procurando entender essas desarmonias, sem procurar voltar-se, muitos desses cientistas, voltar-se sua atenção para a origem e desarmonia destes. Joana de Ângeles nos propõe, então, de nós buscarmos a profilaxia das nossas doenças através da cura e do entendimento dos nossos pensamentos. E é a partir daí que ela traz uma terceira classificação para nós, que são aqueles pensamentos que nós podemos intitular como os pensamentos positivos ou os pensamentos no bem, que são aqueles pensamentos voltados para a harmonia, voltados para criar uma felicidade, ou melhor, criar o bem através de ações, de palavras,
de sustentáculos, por gestos, por atitudes, a qual as nossas relações interpessoais sugerem o nosso trabalho. Por exemplo, a compaixão, o perdão, a piedade, o auxílio para o irmão do caminho, a qual o nosso irmão e nosso mestre, Jesus, já nos falava e já nos fala da importância, por exemplo, naquele símbolo do seu ensino, que é amar ao Pai, em primeiro lugar, antes de mais nada, pois é o Criador, mas amar aquele outro do caminho, aquele que está numa situação talvez doentia, ou está numa situação desequilibrada, e está precisando a nossa compreensão, da mesma forma que nós, em diversos momentos, necessitaremos também sermos auxiliados. Entender que essa relação mútua, essa relação de interrelacionamento, ela é constante. Porque quando nós estamos num planeta passando por esse período transitório, mas que estamos num planeta de predominância de atitudes, de pensamentos, sentimentos maus, é que nós também possuímos essas características. Pelo fato de nós estarmos num processo ainda de aprendizado. E o processo de aprendizado, ele gera alguns equívocos nas nossas ações durante os nossos relacionamentos. Entender esse processo é importante para que nós também consigamos entender que aquele irmão do caminho está passando por esse processo também. E é importante que nós nos atentemos a isso, para que nós, quando então tivermos à nossa disposição a oportunidade de pôr em prática aquilo que a Boa Nova nos sugere, que nós possamos então pôr em ação aquilo que tanto nós lemos, escutamos e que talvez muitas vezes falamos para os outros de uma forma teórica, mas que na prática é exigido para nós então o testemunho da fé, desse amor de Jesus, que é o que ele nos fala. Jesus não nos propõe a ideia de irmos a templos religiosos, a igrejas e orarmos de uma forma constante, incessante, sem que, na prática, nós não consigamos, então, traduzir essas palavras, essas preces em ações. Essa trajetória, esse processo da felicidade, ele é um processo que perpassa muito de nós nos atentarmos, então, de uma forma prática, do autoconhecimento. De nós buscarmos, talvez nesse momento a qual esse período de pandemia está nos exigindo um olhar talvez mais íntimo, um olhar um pouco mais amplo, não amplo no sentido de olhar para os outros apenas, mas amplo no sentido de sair um pouco dos nossos aspectos egoísticos e olharmos o que nós podemos, então, gerar para a humanidade de uma forma qual nós possamos proporcionar o equilíbrio de tantas dores, de tantas maledicências que estão ocorrendo. O autoaperfeiçoamento, ele precisa, antes de mais nada, ele ser olhado e ser observado em 3 grandes áreas ou aspectos, para que este, então, seja concluído, seja formatado, seja bem visto de uma forma mais completa, mais ampla, que nem nós falamos anteriormente. E antes de mais nada, é importante que nós olhemos, então, esse aspecto do autoconhecimento, buscando o nosso entendimento das nossas relações interpessoais. Nós já falamos,
a importância, então, do autoconhecimento em 3 aspectos. E o primeiro deles é o interpessoal. É nós vermos como, então, está as nossas relações para com o outro, ou com o outro. Como nós estamos lidando com as questões que o dia a dia nos pede. Como está, então, as nossas relações com aqueles que vivem, que convivem, por exemplo, conosco dentro do nosso lar, que são aquelas pessoas, aqueles espíritos, aqueles seres, que por uma união de afinidades, não só afinidades de gostos e de interesses, mas principalmente de afinidades emocionais, estão unidos no mesmo lar, desafiando-se, talvez às vezes, com ideias, com pensamentos antagônicos, mas que estão procurando ali, juntos, construírem uma harmonia e juntos, então, mutuamente, gerar um autoaperfeiçoamento e um aperfeiçoamento coletivo. Como está, então, as nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com aquelas pessoas que nós encontramos na rua? Como nós lidamos também com a natureza? Como é a nossa relação com o planeta, que tanto pede a nosso auxílio? Como um segundo aspecto que é bem importante, e talvez esse seja o aspecto que gere um sustentáculo, que é a nossa relação transpessoal. Como que nós lidamos, a doutrina espírita já nos fala disso, como nós lidamos, então, a nossa relação primitiva, que é com o mundo espiritual? Como nós lidamos com Deus? Como nós nos harmonizamos com essa força, que é a nossa força primitiva? Como é que é a nossa relação com este meio, a qual ele está permanentemente relacionando-se conosco? Que é um meio que não é tão explícito para alguns, mas é um meio que faz parte também de nós entendermos os processos da nossa vida, o processo de autoconhecimento. Eu não devo conhecer apenas a minha relação para com o próximo no sentido material, mas a minha relação para com as questões transcendentais ou transpessoais. E por último, talvez, a relação que mais nós comumente entendemos como autoconhecimento, que é a nossa relação intrapessoal. Como é que é a nossa relação conosco mesmo? Como é que nós geramos, por exemplo, os nossos aspectos emocionais, os nossos aspectos sentimentais? Será que eu reservo, durante o meu período diário, para fazer uma análise dos meus sentimentos, das minhas emoções? Será que eu consigo, por vezes, observar aquela emoção que se destaca dentre várias outras emoções que eu possuo naquele instante? E às vezes é uma emoção que gera uma desarmonia, um desvencilhamento com a paz. Será que eu consigo observar a causador dessa emoção? Essa emoção que às vezes é persistente, que é constante, e que muitas vezes eu não quero senti-la. Mas é uma forma de gerar, então, a minha busca do meu eu íntimo. Será que eu consigo, então, reservar esse tempo para buscar isto? Então, Joana de Ângeles, nesse livro, ela nos mostra com muita clareza e com muita maestria, o livro Seja Feliz Hoje, a importância da busca desse eu íntimo. Joana de Ângeles nos fala, então, dessa vivência saudável. A vivência saudável que é observar, mas antes de mais nada, de nós entendermos que o nosso processo reencarnatório, ele é um processo experiencial, ele é um processo prático, ele é um exercício prático, que nós necessitamos entender que ele passa por processos
assim como todo qualquer processo de aprendizagem, com alguns pequenos equívocos e alguns pequenos erros. Mas que ele está, então, amparado por um processo de aprendizado, a qual nós podemos nos apoiar naqueles que querem o nosso bem. Nosso espírito, anjo da guarda, espírito protetor, ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes, a Jesus, o nosso irmão do caminho, e antes de mais nada, a Deus, nosso Pai, que está como um grande mestre a proporcionar para nós os ensinos, para que busquemos constantemente, consolidadamente, sermos felizes. Graças te damos, Pai, e que possamos, nesse período, passarmos e entendermos aquilo, Pai amado, que Tu queres nos oferecer. Sabedores somos da Tua inteligência, Pai. Pedimos, de uma forma muito humilde, que nos mostre o caminho do bem. Porque às vezes temos dificuldades de percebê-lo. Estamos tão arraigados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nas nossas intenções egoísticas, íntimas. Pai, mostra-nos, ajuda-nos a entender a Tua sabedoria. Por mais que não enxergamos, pedimos, Pai, que mesmo assim, ampare-nos. Amigos, que possamos todos estar envolvidos em muita luz e muita paz. Graças te damos, Pai, e que assim seja.